deposita o conhecimento dentro desse recipiente. E isso que, para quem chegou hoje, agora, pode estar pensando que é exatamente o que está acontecendo, porque eu vou falar em 27 minutos, ou em 27 minutos eu termino o que eu vou falar, e vocês vão ficar todos em silêncio, né? Então é isso que está acontecendo, mas não é. Na verdade, a gente faz isso, todos os centros espíritas fazem isso, por uma questão de tempo, tá? Porque se a gente fosse fazer um grande diálogo, uma mesa redonda, não ia dar tempo. A gente faz isso por uma questão de organização, na verdade. Porque eu não vou apresentar algo, o meu conhecimento infinito, o meu conhecimento santo, o meu conhecimento sacrossanto para vocês, mesmo porque eu não tenho esse conhecimento. Tá? O que eu vou trazer para vocês é o meu ponto de vista sobre o capítulo 24, os itens 11 e 12. Com o grande desejo que eu tenho que isso abra o apetite de vocês para que vocês leiam o livro. Né? Hoje tem um aplicativo chamado Kardecpedia, que tem no iPhone ou no Android, que a gente consegue ver todos os livros de Kardec, as revistas espíritas, em várias línguas. Então vocês podem olhar lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens 11 e 12. E vejam se aquilo que daqui a pouco, se Deus quiser, eu vou chegar no assunto, porque até agora eu só estou enrolando, se vocês concordam ou não. Porque, na verdade, o Espiritismo serve para isso, né? Porque para que serve o Espiritismo? O Espiritismo serve... não me assuste. O Espiritismo serve para não assustar a gente. Não, o Espiritismo serve para que a gente comece a usar esse objeto que a gente tem em nós, que são os nossos poderes de pensar, né? Os nossos pensamentos. Agora falhou ou tem que voltar na posição Sidney Magal? Tá muito longe da boca. Yeah. Então, o Espiritismo serve para que a gente use o nosso cérebro, né? Para que a gente pense. A gente tem que se lembrar disso. O jeito que a gente é, o jeito que a gente se relaciona com as outras pessoas, tem que ser visando justamente tudo isso. Porque tudo converge. A terceira lei de Newton diz, se eu empurrar essa mesa também está ao mesmo tempo me empurrando. E a gente sabe, até o Buda disse 600 anos antes de... 2.000 anos antes de... sei lá, 600 anos antes de Cristo. Algum tempo antes de Cristo, então, ele disse, todo o amor que eu dou vai ser o amor que eu recebo. Se eu empurro, eu sou empurrado. Se eu dou amor eu recebo. Né? Que é o único exemplo que a matemática divina não funciona, porque quanto mais eu divido o meu amor, mais amor eu tenho. Que é uma história meio louca. Como assim? Mas é assim que funciona. Tá? E é para isso que serve o Espiritismo. Tá? E, de novo, apesar de eu estar aqui falando que nem um caminhão de cimento despejando alguma coisa em vocês, eu peço que, por favor, é apenas a minha opinião. Tá? Leiam vocês, pensem vocês, internalizem isso em vocês. Porque aprender é muito parecido com apreender, de segurar, de ter em si, de mudar o jeito que nós somos. Tá? Mas então, agora vamos chegar então no assunto da noite de hoje, né? Porque o nosso querido Jesus disse um monte de coisa e é difícil segurar o microfone e virar a folha de papel aqui, né? Mas tudo bem. Vamos ver, essa foto que sobrou por falta de tempo. Jesus disse, que é o item 11 do capítulo 24. Jesus não disse nada, ele foi jantar na casa de Mateus, né?
Ele foi jantar na casa de Mateus e apareceu um bando de gente que não era considerado gente de bem para a situação daquele momento. Então, umas terceiras pessoas reclamaram. Mas como é que teu mestre se relaciona com essa gente aí que não é gente de bem? E Jesus, evidentemente, escutando esse comentário, ele falou, olha, não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. Tá? Então, até eu fiz no início uma pergunta, né? Quem quer ver Jesus? A gente já está vendo para onde é que a gente tem que... O que a gente tem que fazer para ver Jesus? Aliás, tem duas coisas que a gente pode fazer. Ou a gente pode ser bem mau e ser paciente, ou a gente pode ser bem bonzinho e ser ajudante, né? Então, vamos pelo segundo lado, vamos ser ajudante de Jesus. E o item 12, o que fala o item 12? O item 12 são os comentários de Kardec. Eu não gosto muito desse microfone, eu escuto um barulho assim, como se eu estivesse perdendo o dente. O item 12 do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vamos perder o fio da meada. Kardec tece justamente esse comentário. Ele pega essa frase de Jesus, que não são aqueles que têm saúde que precisam de médico, para usar nos médiums, dizendo: qualquer um pode ser médium. O que muito assustava as pessoas lá de 1850 e tantos, enquanto Kardec estava codificando os livros, porque muitas pessoas diziam para ele: pô, se isso é tão importante, porque qualquer um recebe a mediunidade, não é? Inclusive, esse final de semana, eu tive a comprovação com a terceira pessoa, que leu um livro de uma médium que eu não gosto e eu não recomendo, e essa pessoa me disse: este livro me trouxe para o Espiritismo. E eu disse: bendito seja essa médium que eu não gosto e não recomendo para ninguém, porque você é a terceira pessoa que, lendo por esse caminho, chegou nisso todo. Ai, minha mãe do céu. E se eu gritar assim, todo mundo me escuta, mas não quem está em casa, né? Então tem que segurar o microfone. Venha pro centro espírita, seu povo. Seu povo que me irrita. A gente lá em Brisbane, a gente faz preleção muitas vezes com televisão. O preletor está em outro lugar, por exemplo, no Brasil, ou em países distantes como Sydney ou Melbourne. E um preletor do Brasil, que é muito médium, ele falou assim: vocês têm que ir no centro espírita, porque agora, nesse instante que eu estou falando, há 2 pessoas que estão sendo operadas, e elas nem percebem isso. Esse ambiente é um ambiente abençoado, tá? Então a gente tem que realmente vir para cá, fazer essa conexão aqui, tá certo? Tem que sair de casa. Não é a hora de pôr o pernil para assar na terça-feira de noite. É para vir para cá. Mas o que eu estava falando, que eu já me perdi também, que raio, em vez de seguir meu texto. Jesus foi jantar então na casa de Mateus, veio o pessoal reclamar, dizendo: mas como é que teu mestre mete com essa gente? Ele disse: então, são esses que precisam de médico. São essas pessoas. E Kardec pegou essa ligação para falar sobre os médiums, dizendo: qualquer um pode ser médium. Aliás, Kardec lá pelas tantas diz outra coisa. Kardec diz assim: não, médium bom não é aquele que recebe um monte de espírito, porque esse é o obsediado, né? O sujeito que é obsediado completamente, ele recebe um monte de espírito, está com o espírito em cima dele que ele não aguenta mais. Médium bom, segundo o nosso querido Kardec, é aquele que recebe espíritos mais elevados. Tá? O meu amigo Maia, que está fazendo um atendimento fraterno, iria ficar irritadíssimo se eu dissesse um espírito bom, porque ele diz que a gente não pode comparar ninguém com ninguém, e é muito verdade, a gente não pode mesmo, tá? Mas a gente tem um certo, para simplificar essa história, também eu estou vindo aqui despejando meu conhecimento pequeno em vocês, tá? E se vocês não gostarem, depois podem discutir comigo na saída. Mas agora não, tem que achar muito lindo. Então, o Kardec fala justamente isso, né? Que a mediunidade é uma aptidão que qualquer pessoa, boa ou má, pode ter. E Kardec explica mais ainda, e se ele não explicou desse jeito, eu estou adicionando minha parte.
porque eu baguncei minha preleção e agora não faz muito sentido que eu tenha impresso no papel. Desculpe, celulose, que eu gastei em vocês e não precisava ter gastado. Por quê? As leis divinas são perfeitas. A gente não entende isso. A gente acha isso esquisito, né? Como assim são perfeitas, cara? De que jeito? Eu deixei minha família que eu amo, eu deixei meus 27 primos e primas do outro lado do mundo. Eu deixei tudo lá, né? Até o cachorro ficou. E que lei perfeita é essa? É porque a gente só enxerga um pedacinho da história toda. E a gente enxerga esse um pedacinho com uma lente gigantesca, onde está escrito assim, ó, materialismo nela. A gente vê o mundo com olhos de materialistas. A gente não vê o mundo como nós realmente somos. E o que é que nós somos? Nós somos espíritos que estamos encarnados. Nós somos espíritos imortais. E essa é uma vida que a gente vive alguns anos em cima da Terra, é apenas um na história toda. Tá? E a gente pensa assim, pô, agora meu carro começou a fazer um tique, não sei o que é isso, pode ser que seja caro. Que é isso? Onde é que nós estamos colocando as nossas prioridades, né? Mas o que Kardec falou sobre o conserto de carro? Não falou nada. O que ele disse foi que as leis divinas são perfeitas. E também se ele não disse, eu estou dizendo. Não? Que na verdade é para abrir o apetite de vocês para lerem o livro, para ver se eu estou dizendo que está certo mesmo. Não? E essa aptidão da mediunidade foi distribuída a todos para que todos tivessem a oportunidade de conversar com os espíritos. E também por uma segunda função. Uma segunda função que eu já citei aqui, que é para a gente mesmo usar o nosso cérebro e dizer assim, você aqui é muito médium, você recebeu uma mensagem de um espírito, vamos ver se essa mensagem faz sentido, vamos ver se essa mensagem eleva, se essa mensagem está construindo, se essa mensagem na economia das relações humanas vai ser A ou vai ser E. Não é? Então, esse dom que foi distribuído assim também serve para que a gente use o nosso cérebro, para que a gente pense, para que a gente raciocine, para que a gente internalize, para que a gente aprenda e para que a gente apreenda, para que a gente segure na mão e diga, isso serve, isso é bom. Ah? Agora um pequeno parênteses, se Deus quiser, de toda essa bagunça que eu estou falando aqui, se Deus quiser vai sobrar alguma coisa que vocês vão dizer, isso pode ser que seja bom. Queira Deus. Então, o Jesus se acercava justamente dos pobres e deserdados. Ele se acercava dessas pessoas. Que agora vem um outro ensinamento. Tá? Por quê? Porque essas pessoas tinham humildade de pedir ajuda. Vinha o cego para Jesus e pedia para ele, Jesus, eu quero ver. Tá? Não vinha o cego e pedia a Jesus, eu quero ver os números da loteria e um rosto melhor. E não vinham também as pessoas que com muito orgulho, porque essas não precisam de nada, né? Já tem em si mesmo para dizer que lindo que eu sou. Né? Então, vinham essas pessoas de boa fé, pedir ajuda para Jesus. E eram justamente essas pessoas que Jesus chamava para si. E agora os médiuns. E tu vai dizer para mim, eu não sou médium, eu não cheiro, não escuto, não escrevo, nada, não ouço, mas só um pouquinho. Você é um ser humano, né? Então é o jeito que você se comporta. E eu, como ser humano, como é que eu vou fazer isso tudo? Né? Por quê? Porque o Espiritismo vem nos trazer esse entendimento, como eu falei aqui, para o nosso assistente, ou você mesmo, que é esse entendimento de que nós somos espíritos e nós estamos vivendo um momento encarnados. E o que nós vamos fazer com isso? Onde é que nós vamos colocar a nossa prioridade? Não? Caçando Pokémon? Não. Não é nisso. Então, essas pessoas que estão aqui nessa sala e esses médiuns, como se refere Kardec, porque ele está falando dos médiuns, nesse ensinamento que ele quer nos trazer, né? Mas que eu estou
abrindo para todos nós, que mesmo nenhuma mediunidade possamos ter. Esses médiuns que sabem o conhecimento e não aplicam, aí complica, né? E isso é uma coisa que a gente tem que sempre pensar para nós mesmos, né? A gente sabe, a gente entende, a gente lê o livro, a gente tem em nós isso. A gente tem essa luzinha, né? Que alguns chamam de divindade. Nós somos filhos de Deus, filhos da perfeição, portanto, se nós somos perfeitos, a gente só está tirando o nosso espírito que está dentro da carne, do corpo encarnado, nós estamos tirando para nos espiritualizar. E essa é a função de um centro espírita, é acender uma luz para espiritualizar o planeta. Espiritualizando aqui, esse bairro, essa cidade, esse canto da Austrália, o mundo todo. Conosco. Ó. Então, a gente que sabe, porque está em nós, porque é em nós essa consciência, a gente tem que começar a usar disso. Quando? No momento que abrir os olhinhos até o momento que manter eles abertos, porque mesmo dormindo a gente está fazendo alguma coisa, porque o nosso espírito não dorme. Mesmo dormindo a gente tem que manter essa chama acesa, essa luz. Porque até vários espíritos que contam em livros, quando eles vêm das colônias, não só André Luiz, mas outros, eles vêm e dizem que a Terra é coberta de uma neblina escurecida, que são esses pensamentos que a gente tem que não ajudam, que não somam, que não adicionam, que não são de alegria e de amor, que é o resto todo, né? Que eu tenho bastante. Então, quando Jesus diz isso, né, não são os que gozam de saúde que precisam de médicos. Ele também, de uma certa forma, fala para nós isso. Ele fala conosco, para cada um de nós, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. A gente vive num lugar que não é... não? Vamos dizer assim, é bem mais ou menos. Tem piores ainda, né? Mas a gente está nesse processo de evolução. E esse processo de evolução, essa transição de provas e expiações para o mundo de regeneração, vai ser uma coisa por votação simples. 51% de todos nós temos que estar em regeneração para que o planeta mude o teor vibratório dele. Por isso, mais uma vez, eu peço, eu não me ajoelho porque o joelho dói, porque o homem é velho. Eu peço que vocês me ajudem nessa jornada, porque eu estou cansado de provas e expiações, não aguento mais, né? Ver notícia diz, nossa. Então, nós somos parte desses pacientes que precisam de médico, tá? E vamos usar dessa ciência que a gente tem em nós para mudar os nossos sentimentos, mudar o jeito que nós somos e, consequentemente, dar um passo para frente, um passo para a luz. Tá? Porque caminhando para a luz, a gente leva outras pessoas com a gente através da nossa vibração, do nosso jeito de ser. Todo mundo aqui conhece aquela pessoa que chega numa festa e todo mundo se alegra quando vê ela. Tá? Como ser essas pessoas no trabalho, quando a gente pega um ônibus, qualquer lugar onde a gente estiver, na fila do café, onde for. Então, vamos querer ver Jesus, né? Para ser Jesus, a gente tem que estar com aqueles que precisam de ajuda. A gente precisa ser enfermeiros de Jesus, porque se a gente for paciente, nós vamos estar provavelmente até cegados, né? Pelas nossas doenças. Porque o nome do capítulo 24 é esse, não ponha a candeia embaixo do alqueire, né? Que é uma frase que quer dizer, não ponha a luz embaixo de um pano, embaixo de alguma coisa. A gente sempre coloca as luzes em cima para iluminar o espaço onde a gente vive, né? E é isso que Jesus nos pede. Jesus nos pede, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra.
brilhem. Vocês são deuses. Vocês são poder muito mais do que eu posso. É isso que ele nos pede. Que a gente largue, expanda, solte essa divindade que é em nós. Essa coisa que é nós. Que nós somos filhos de Deus. Ó. Então tá. Vamos fazer brilhar o nosso amor, né? Da melhor maneira que a gente puder. Eu agradeço a atenção de todos. Eu peço desculpas porque eu fiz uma preleção, mas eu não gostei dela, a caminho para cá. Mas eu acho que eu passei a mensagem, essa mensagem de infinito amor e essa oportunidade que está nos esperando. No centro espírita que eu ia lá em Sorocaba, dizia-se assim que no plano espiritual tem uma festa. E a gente precisa ganhar o nosso convite. Então vamos agora elevar os nossos pensamentos. Vamos fazer brilhar o nosso amor, dizendo: ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas ama também o céu, a terra e o mar. Ama a magia de um raio de luar, o silêncio da noite, o brilho das estrelas. Ama mesmo até o dom de poder vê-las. Ama os pássaros que voam pelo ar. Ama tudo aquilo que Deus te enviar. E da própria dor, ama o seu valor. E amando tanto, ama o próprio amor. Ama sempre, a tudo e a todos, quer sejam ou não amigos teus. Ama com alma, mente e coração, sinceramente, sem discriminação. Porque amando assim, nós estaremos amando a Deus. Muito obrigado mais uma vez.